doenças como gripe, resfriados, doenças que inclusive têm sintomas parecidos com a Covid-19, né? Aí algumas pessoas buscam medicamentos por conta própria e isso pode ser bem perigoso, viu? Assunto para o quadro Só Saúde. Só Saúde. Oferecimento Laboratório Análises. Agora também na Rui Carneiro. E não é de hoje que a automedicação é contraindicada por médicos e especialistas da área de saúde. Durante essa pandemia, os cuidados devem ser ainda maiores, redobrados, né? Por isso eu vou conversar agora por chamada de vídeo com o médico clínico geral Alexandre Araruna e com a farmacêutica Daniele Idalino. Estão aqui por vídeo chamada com a gente. Bom dia, pessoal. Bem-vindos. Bom dia, Bruna e seus telespectadores. Bom dia, Daniele. Bom dia, bem-vindos, viu? E vou começar com o doutor Alexandre hoje, né, doutor? Primeiro explica pra gente, cada organismo reage de maneiras diferentes ao uso de medicamentos, né? Então, quais são os principais riscos que esse uso sem consultar um médico pode trazer para o nosso organismo? A gente sabe que isso nem é novidade, mas a gente teima em fazer, né? Apareceu uma dor de cabeça, um resfriado, espirrou, tossiu. A gente já pensa em alternativas e o uso de medicamentos pode trazer riscos para a gente, né? Exatamente, Bruna. A diferença entre o tratamento e a toxicidade da medicação, a indicação e a quantidade da droga. Agora, o telespectador vai lembrar muito bem de que nós somos diferentes um do outro. Nós temos condições clínicas, pessoa a pessoa. Cada um tem sua digital, cada um tem seu estômago diferente. E, às vezes, a medicação que deu certo para um irmão não dá certo para o outro irmão. Imagina aí que eu tomo uma medicação, vamos lá, um anti-inflamatório usual. Uma pessoa com 2, 3 dias não tem sintoma nenhum. De repente, outra pessoa, já no primeiro dia, já tem uma dor no estômago. E, de repente, daí pode propiciar, por exemplo, sangramentos no estômago, na barriga e as complicações. Ou seja, cada organismo reage de forma diferente, às vezes irmãos numa mesma casa. Então, quem tem que orientar com propriedade é quem conhece a doença. Sim. E, naturalmente, também sabe os efeitos colaterais da medicação. Isso não pode estar na mão do leigo, com riscos, Bruna, e complicações, inclusive com fatalidades. Com certeza, a gente nesse período de pandemia, né, a gente tem falado muito sobre os pacientes que fazem parte dos grupos de risco, né? Idosos, pessoas com doenças crônicas, as crianças também que são vetores para a Covid-19. Nesse caso também, para o uso de medicamentos sem prescrição, essa parcela da população também merece cuidados especiais, doutor? Bruna, você imagina aqui, eu estou falando para um adulto agora a respeito do anti-inflamatório. Agora, se você pegar uma parcela da nossa sociedade, os seres humanos, que são mais, de certa forma, são mais delicados, mais sensíveis, aí vai a criança, o idoso e, de certa forma, os portadores de doenças crônicas. Então, o limiar, ou seja, o gatilho da mesma dose que no adulto, numa pessoa saudável, já pode gerar complicações com poucos dias. Isso, às vezes, as pessoas desconhecem. Coloque isso numa pessoa com mais sensibilidade. Sim. Coloque isso numa pessoa que já tem um rim sensível, usando de forma abusiva anti-inflamatório. Coloque isso numa pessoa que é diabético, usando corticoide de forma despropositada. Um hipertenso, usando corticoide de forma despropositada. Ou seja, é um fator a mais de complicação quando a gente desconhece o porquê da medicação e a forma adequada de usar a medicação, quando a gente, às vezes, em casa, quer tomar essa decisão e vai pagar, às vezes, um preço elevado, se dirigindo a alguns serviços para corrigir o uso inadequado dessas medicações. Pois é, doutora Daniele, que é farmacêutica, né? Explica pra gente quais são os principais efeitos colaterais de medicamentos sem prescrição médica, né, doutora? Explica pra gente, por favor. Bom dia, Bruna. Bom dia, doutor Alexandre. Bom dia a todos. A automedicação, ela nunca foi correta. E nesse momento de pandemia que nos encontramos, isso ainda é mais agravante. Vamos aqui falar um pouco sobre o protocolo terapêutico que foi utilizado na Covid-19, iniciando com a cloroquina e a hidroxicloroquina. Então, quando esses medicamentos eles ficaram sob o uso, houve uma forma desenfreada das pessoas indo à farmácia para fazer a compra desses medicamentos. Então, veja bem, eles causam sérios efeitos colaterais.
o FDA, agora no dia 15 de junho, ele revogou a utilização desses medicamentos no protocolo da doença, por conta de que ele causa problemas cardíacos, problemas renais, hepáticos, dentre esses cardíacos, arritmia. Então, veja só, a Covid-19 ela já causa toda uma alteração no sistema fisiológico do indivíduo, que é uma sistema inflamatória. Então, se causando uma desregulação nesses órgãos. Imagina o paciente que faz uso de uma medicação dessa. Outra situação recente, a ivermectina, que é um antiparasitário. E as pessoas costumam dizer assim, se bem não fizer, mal não vai fazer. E não é assim, é como o doutor Alexandre acabou de colocar. Existem pessoas que têm comorbidades, como aquelas que têm diabetes, obesidade. Então, elas têm um mecanismo diferente da absorção desse fármaco. Aí, portanto, você pode ter sérios problemas colaterais dessas situações. Outra também, agora, recentemente, a dexametasona é uma droga barata, acessível, que tem que ter muito cuidado. O estudo que saiu recentemente pela Universidade de Oxford, ela mostra que esse medicamento ele só é viável de ser utilizado em pacientes graves. O estudo mostra os pacientes que estão em ventilação mecânica invasiva ou aqueles que estão sob tratamento de oxigenoterapia. Então, mostrou efetividade nesse sentido. Mas aqueles pacientes que não estão nessas situações, aquele paciente que não desenvolveu sintoma ou está com sintoma leve, essa medicação ela não é preventiva e nem curativa. Pelo contrário, ela pode, nessas situações, gerar sérios problemas, porque é uma droga imunossupressora. Então, em vez de você estar melhorando a sua atividade, você vai estar depletando o seu sistema imunológico. Pois é, né? Então, é algo que temos que ter, de fato, extremamente cuidado. Muito cuidado e procurar, o serviço de saúde, o médico, para que você seja bem orientado. Mas, Daniela, independente dessa pandemia, nessa época do ano já é mais comum que as pessoas procurem, por exemplo, vitamina C, zinco, xaropes, aqueles multivitamínicos que também tem bastante em farmácia. Esses estão liberados? São medicamentos também? Bruna, esses suplementos, eles são liberados nas farmácias, mas é algo que a gente também tem que ter muito cuidado. Suplementos também precisam ser indicados pelo médico ou por um profissional nutricionista, uma vez que esses suplementos, a concentração deles, na maioria dos casos, é baixa, ou está sobre a formulação inorgânica, daí, portanto, a absorção é baixa. Além de que existe o processo, dependendo da associação desses multivitamínicos, que um pode competir com a absorção do outro. E daí você vai gerar problema de biodisponibilidade. Então, de repente, você está precisando de um nutriente e que você fazer essa associação, ele não vai ser absorvido. Sim. Em outras situações também, que, por exemplo, o zinco, como você colocou, é preciso que ele esteja associado com o cobre, porque o zinco, ele depleta o cobre. E o cobre ele é muito importante em várias reações bioquímicas. Dentre elas, regulando importantes enzimas, como a ferroxidase 1 e 2, que vai incluir a molécula do ferro na hemoglobina. Então, de repente, esse paciente com esse uso inadequado, ele pode ter uma anemia. Outras situações também, na população existem muitos casos de deficiência de cálcio. Tá? E aí, o que acontece? Esse cálcio, para que ele possa ser absorvido, ele tem que estar em associação com outros nutrientes, como o magnésio, com o silício, com o boro. Caso esse cálcio não seja absorvido, você vai aumentar a concentração dele na corrente sanguínea, gerando a formação de fosfato de cálcio, que vai gerar calcificação de tecidos moles, levando a problemas, inclusive cardiovasculares. Olha só, são consequências, são consequências, por exemplo, que eu, jornalista, jamais saberia como leiga na situação toda, Então, aí, por isso que a gente está batendo na tecla aqui, de você procurar ajuda de um profissional capacitado, doutor Alexandre? E aí a gente fala também sobre a questão do excesso de medicamentos, Mesmo que sejam esses suplementos. Às vezes a gente tem uma tossezinha ou então, uma dor de garganta, já toma bastante vitamina C, que é para ver se livra logo da situação. E às vezes pode dar exatamente o efeito reverso, uma situação que a gente nem quer.
Exatamente. De forma muito clara, a doutora Yaline, como farmacêutica, colocou a propriedade do bem uso das medicações. Mas o meu sentimento, sabe, Bruna, é que assim, é como se a gente acabasse de tirar um carro novo da concessionária, da loja. E assim que eu saio da loja, alguém faz, teu carro pode ser melhor ainda, aumenta os pneus, aumenta o carburador, fecha lá a bomba da gasolina para ele ficar mais potente. E às vezes, e aí traduzindo o carro como nosso corpo, a gente já tem muitas dessas propriedades, às vezes ao nosso alcance, né? Agora, às vezes é mais fácil botar um remédio na boca do que, por exemplo, comer saudável, beber os líquidos, fazer alguma atividade física, coisas boas na cabeça e dormir bem. São 5 dedos que transferem muita responsabilidade de entregar isso só à medicação. Ou seja, o nosso carro é novo, o nosso carro é bom. Pelo menos para a ampla maioria das pessoas. Verdade. E aí, de repente, com a forma simples, a gente volta a ter a saúde e não paga os efeitos bem colocados. Aquela frase clássica, né? Prevenir é melhor do que remediar, com certeza. E se precisar remediar, que seja com o auxílio aí de um profissional capacitado, profissional da saúde, um médico, né? Pessoal, obrigada, viu, pela participação e orientações de vocês. Doutora Alexandre Araruna, farmacêutica Daniele aqui da Lino também com a gente. Obrigada, viu? Boa semana para vocês. Começamos bem por aqui. Um cheiro enorme. Um abraço, tchau. Até mais, fiquem bem, saúde e paz para vocês. Coisa boa. E olha, o Armazém Paraíba